Ó, é o seguinte, gente. Agora eu vou conversar com um grande amigo, o Cáter Filho, sobre o 23º Encontro de Marketing Católico. O Cáter é diretor executivo do IBMC e você vai ficar sabendo um pouquinho mais. Você quer saber o que é o marketing católico aí na sua paróquia, na sua comunidade? Vamos conversar com ele agora. Cáter Filho! Irmão Cáter Filho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, nosso encontro demorou aqui com o Cáter, porque a agenda do Cáter, gente, é impressionante. Ele faz palestras pelo Brasil inteiro. Aliás, se você ainda não tem a palestra do Cáter na sua paróquia, tem que ir lá. E esse evento, né, Cáter, que é sensacional, a 23ª edição, 23 anos 23 anos seguidos, sempre no mês de maio, na segunda ou na terceira quinzena de maio e depois do Dia das Mães. Explica pra gente um pouquinho, porque eu acho que muitas pessoas estão perguntando assim, mas o que é o marketing católico na prática? Você pode explicar pra gente um pouquinho? Posso. Veja bem, como nasceu o marketing católico? Eu era um católico praticante e estudava, fui fazer a Escola Superior de Propaganda e Marketing e, ao mesmo tempo, fui estudar teologia. E aí, uma noite de oração, me veio a inspiração. Me incomodava a falta de profissionalismo com que a gente evangelizava. A partir de coisas, assim, muito simples, ou aparentemente simples. Por exemplo, a sonorização das igrejas, que sempre, com raras exceções, deixa a desejar. O despreparo das pessoas ao proclamar as leituras, no caso, o nosso leigo. Porque esse é o ano do leigo, é o nosso ano, é o ano... Nós, leigos, somos a igreja. Eu costumo dizer, nas minhas palestras, onde eu caminho, nas minhas pregações, que há um erro assim, muito comum entre os católicos. É confundir, não todos, é confundir o templo com a igreja. Eu vou à igreja, não, eu vou ao templo, eu sou a igreja. Ou confundir a igreja com o clero. Porque a igreja é isso e aquilo, se referindo a alguma coisa com relação ao clero. Não, eu sou a igreja, isso é bíblico. O corpo de Jesus Cristo, a cabeça é Jesus, o corpo é a igreja somos nós, leigos e leigas. Sem nós, não existiria igreja. Existiriam templos, sacerdotes, mas não existiria igreja. Então, a nossa responsabilidade, e esse é o ano do leigo, é muito grande. Então, quando eu percebia, isso há 30 anos atrás, o despreparo, quando eu digo despreparo, não é não saber ler, é não saber proclamar. Porque saber ler, muitas pessoas, a maioria das pessoas sabe ler. Agora, proclamar em público, você sabe disso, você é um comunicador, necessita uma certa experiência, uma certa técnica. Por exemplo, um texto tem vírgulas, tem ponto e vírgulas, tem pausas. Então, e você proclama, não é um texto qualquer, você proclama a palavra de Deus. E quando eu proclamo bem a palavra de Deus, nós estamos vendo na época de Copa do Mundo, falar numa linguagem futebolística, a gente é como o garçom, né? Aquele que dá aquele passe amanteigado e o centroavante lá faz o gol. O padre é o nosso artilheiro, é ele que vai fazer a homilia. Só que para que ele possa fazer a homilia a partir da leitura, é preciso que o povo ouça, entenda, para depois ser destrinchada. Agora, se eu ouço mal, se a pessoa lê mal, eu já comecei, por exemplo, coisas que eu já ouvi no decorrer, nós estamos chegando à festa de Pentecostes, né? No decorrer desses anos. Alguém lendo o Espírito Santo paralítico. Então, alguém quebrou a perna do Espírito Santo. O Paráclito virou paralítico, né? O livro do Genésio, né? Gênesis, né? O Exodo, são coisas assim. Não, é tão simples, não é, isso é complexo, porque você está proclamando a palavra de Deus. Então, essas coisas todas foram me incomodando, porque eu estudava marketing, via algumas empresas trabalham o seu produto. O objetivo do marketing
é atender a necessidade do seu cliente, do seu consumidor. Então, o marketing comercial, daquele cliente que compra. O marketing eleitoral, do eleitor. O marketing da igreja, ao fiel. Então, o fiel precisa ouvir bem. E tem um detalhe que as pessoas se esquecem. Uma boa parte das pessoas que frequentam as nossas celebrações são pessoas já com uma certa idade, com deficiências auditivas. Muitas delas têm aparelho auditivo. Quem usa um aparelho auditivo, com aquele eco e aquela reverberação da igreja, elas desligam. Preferem não ouvir do que ouvir barulho, né? Então, essas coisas todas me fizeram começar a refletir. Eu comecei a relacionar e defendi uma tese na USP, o marketing aplicado à Igreja Católica. E isso foi algo tão inédito que eu fui convidado, imediatamente após a minha tese, por um grupo de bispos do Regional 1 da CNBB, que estava reunido aqui em Atibaia, para que eu explanasse isso. E aí começou o trabalho. E aí eu já passei mais de 100 dioceses conversando com o clero sobre isso. O assunto é muito amplo, mas, na realidade, o objetivo nosso como marketing católico é sentar do lado de cada igreja e perguntar ao fiel, né? Como você está se sentindo na igreja? Por exemplo, hoje já é mais comum você encontrar na região norte, nas regiões quentes, ambientes climatizados. Isso é marketing. Por quê? Porque você vai ficar dentro de uma igreja onde há uma multidão de 200, 300 pessoas e é quente. Então, se você hoje vai num bar, num banco, em qualquer lugar que você vai, existe uma climatização para que a pessoa se sinta confortável, para poder pensar, refletir. Se você climatizar a sua igreja, você vai dar um conforto melhor para que ele possa receber o mais importante. O que é? É a palavra de Deus. Para que ele possa se encontrar, para que ele possa ter uma experiência de Deus. Essa é a função. As pessoas, elas temem a palavra marketing, porque é uma palavra que ela é estereotipada na sociedade. Você já ouviu alguém falar assim, eu pensei que aquilo era um produto bom, mas aquilo era puro marketing. Não, não era puro marketing, porque se fosse puro marketing, você estaria satisfeita. Porque o nosso trabalho como profissional de marketing é atender às necessidades. E o marketing evoluiu. Depois era surpreender, encantar. E, ultimamente, fala-se que o marketing ele quer surpreender o seu cliente. Ele vai além. Ele tem uma expectativa e, ao ele adquirir aquele produto, aquele serviço, e aquele teatro, e pegar aquele canal de televisão, aquele programa, ele se surpreendeu com aquilo. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa, só que com algo muito mais importante do que tudo que possa se oferecer nesse mundo. A gente vai oferecer a palavra de Deus que nos leva à salvação. Que lindo isso, né? Olha, já tem pessoas participando aqui. Eu já vou ler um comentário lá de Porto Alegre, posso? Pode. É o Paulo Casella, deve ser isso. Ele está dizendo assim, Fábio, que assunto importante você está trazendo no Tribuna nessa noite. E fala para o Cáter que não são só os leitores, os padres também não têm muita preparação. Eles falam e não dizem nada nas homilias. Muito tempo, às vezes, se torna cansativo, é verdade. Já vi padre que mistura filme, churrasco, um monte de coisas e acaba não falando nada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a aplicação do marketing. Principalmente, eu fiquei sabendo que existem famílias, empresas que também vivem do marketing católico, não é? Que fazem disso uma maneira de sobrevida e o que é mais importante, evangelizando, não é isso? Sim. Vamos falar sobre isso? Vamos. Daqui a pouquinho. Bom, estamos de volta aqui. Eu tô encantado com as mensagens aqui, Cáter. Olha só, Maria de Lourdes Romeiro disse assim, Fábio, eu admiro muito o seu programa, não perco um. Tenho mandado muitas mensagens, mas você não leu nenhuma. Estou lendo uma agora, tá bom? Beijo para você, Maria de Lourdes. Valeu puxando de orelha. Né? Valeu puxando de orelha. Ô, Cáter, como é que fica esse negócio, então? O Paulo ficou bravo lá, falou assim, nem os padres falam direito. Então, esse é outro assunto que a gente trata no marketing católico, é o cuidado com a homilia, né? A gente tem até alguns estereótipos que a gente chama os clichês, né? Existe a homilia eco.
Homilia eco, o que é? Talvez o padre não tenha tempo de preparar ou não preparou a homilia, então ele pega o texto que a gente já ouviu, que ele mesmo proclamou, por exemplo, a parábola do semeador, que ela é contada 2 vezes. Jesus conta em público e depois ele repete para os discípulos. Aí o padre vai para a frente do público, no púlpito, e ele, então, era uma vez o semeador. Bom, eu já sei isso, pai. Então, esse é o sermão eco. O sermão eco, ele apenas faz eco daquilo que já foi lido e não é acrescentado nada, não é contextualizado. Existe o sermão labirinto, eu vou lembrar alguns aqui. O sermão labirinto, né? O padre pega uma linha de raciocínio, você vai acompanhando, daí ele encontra uma vertente, e ele sai da linha de raciocínio e ele começa outra vertente, então, ele seguiu uma outra linha. Então, aí ele chegou, parece que não conseguiu chegar a uma conclusão, aí ele pega uma terceira linha, passou os 10 minutos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, seu sermão labirinto, né? Existe o sermão acadêmico, aquele que o padre prepara o bem, mas é aquele sermão preparado a partir da leitura. É muito mais fácil você escrever do que você falar. Você sabe disso. Quando você escreve, então você, a partir do que foi lido, visto, ele fala aquelas frases que são verdades, mas elas estão desconectadas da realidade. É um sermão acadêmico, para mostrar que ele tem um conhecimento teológico, que nós não duvidamos. Talvez ele pregue pensando num colega, ouvindo. Acontecia muito na televisão, quando eu estava na Associação do Senhor Jesus, né? No seu programa do Senhor Jesus, eu precisava falar para os padres, o senhor tem de pensar numa senhora simples que está agora na frente da televisão e ela precisa entender a sua mensagem. Não fica preocupado se o bispo está te ouvindo, você não vai falar nenhuma heresia se um outro colega está te ouvindo. É o sermão acadêmico. E tem o sermão chavão, né? Que ele tem sempre o mesmo conteúdo, o mesmo final. E a comunidade hoje, se num passado a comunidade só tinha a paróquia para receber a palavra, hoje nós temos 4, 5 emissoras de televisão, como a própria Rede Vida e as suas outras colegas, que têm bons pregadores. Hoje as pessoas têm acesso a livro, hoje tem fitas, vídeos. Internet, eu assisti um filme ontem, eu vou fazer um merchan aqui do filme. Pode. O filme Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo. Maravilhoso. Sensacional. Então, você vai a um filme desse, que não está sendo divulgado pela mídia, porque isso não interessa divulgar pela mídia, a gente tem de aproveitar, eu não estou ganhando nada. Eu assisti ontem com a minha esposa, fui ao cinema, que 95%, 90% dele, eu sou um teólogo, ele é bíblico. Sabe, você se emociona. É a história dos primeiros cristãos, os Atos Apóstolos. Tem São Lucas e São Paulo como os 2 principais protagonistas nas primeiras comunidades. Então, hoje a comunidade, hoje os fiéis, têm acesso a isso. Então, mais do que nunca, é importante que o presidente da celebração, no caso do padre, ele prepare e ele contextualize para aquela realidade, ele segmente, se ele vai falar para jovens, ele vai dar um recado, se ele vai falar para aquele pessoal da missa das 7 da manhã, que é o pessoal da velha guarda. A missa da tosse. A missa da tosse, a missa das 7 da manhã, que tem um pigarrinho sempre. Se ele vai falar a última missa, que é o pessoal que vai para o finzinho, ele vai dar um outro recado. Esse cuidado também, a gente trabalha isso em marketing. Agora, tem o Dom Arani, que é um dos palestrantes, inclusive. E é o presidente do IBMC. É presidente do IBMC também. E também presidente nosso aqui da Rede Vida. Ele é o cara. Um beijo para o Dom Arani, lá no Rio de Janeiro, nosso querido cardeal. Ele escolheu o tema. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sal da Terra e Luz do Mundo. É baseado em Mateus 5, 13 e 14. Fala um pouquinho, por que escolheu esse tema? Primeiro, é o presidente que escolhe todos os anos. Ele é o nosso presidente, ele escolhe, ele dá o tema, ele pega um trecho bíblico e a gente desenvolve as palestras a partir daquilo. Mas esse ano não foi tão difícil, porque esse é o tema do ano do leigo. A igreja escolheu esse ano, né? Esse ano litúrgico como ano do leigo. Então, o ano passado, no encontro de maio, nós já sabíamos dessa informação. Dona Anília falou assim, então vamos usar o mesmo
o mesmo texto, sal na terra e luz do mundo. Isso é muito forte. Forte, né? Se a gente puder trabalhar. Se você parar para pensar nas propriedades do sal, quando Jesus usou essa imagem, né, a gente fala somente do sabor, mas o sal tem propriedades terapêuticas. O sal, ele conserva. O sal, ele é usado para conservar os alimentos naquele tempo. O sal, ele previne, as pessoas fazem gargarejo com água e sal para evitar que micróbios que estejam na garganta possam infectar. Então, ser sal é estar imune a males, no caso de males espirituais. Ser sal é estar preservado da corrupção da carne, né? A corrupção espiritual. Então, Nunca tinha pensado nisso, hein? Então, mas essa reflexão de um teólogo já deu um pedacinho da minha palestra que eu vou falar. Então, e a mesma com a luz, então, você vai trabalhar a luz é a história da luz desde a humanidade, a luz acompanha a humanidade, né? A luz, ela ilumina o escuro. E quando você clareia uma situação que está escura, você vê o que está escondido. Ou então você vê que no escuro não havia nada, que era apenas a escuridão atemorizando você pela falta de visão. Então, ser luz é isso. Às vezes as pessoas têm medo de algo que não vai lhe acontecer. As preocupações, né? Eu li muitos anos atrás um artigo de psicólogo dizendo que 70% das preocupações das pessoas não acontecem, das desgraças que elas acham que vão acontecer, não acontecem na vida dela. Só que a preocupação, você se ocupar antecipadamente com isso, isso faz com que surjam muitas doenças que nós vemos hoje, as doenças psicossomáticas. Nunca se falou tanto em depressão como se fala hoje, porque as pessoas estão preocupadas com o futuro. E a gente vai ao Evangelho e fala assim, você tem que olhar para o dia de hoje, ao dia de amanhã, você não sabe se você está vivo. Evangelho. Então, o que nós temos de fazer? O marketing da igreja, ele tem de exatamente levar as pessoas a compreender profundamente, a entrar dentro do contexto da palavra, ir além. Porque o que Deus fala através da palavra não é a mera letra. Para cada pessoa, aquela palavra é viva. Para cada pessoa, ela tem um sentido. Deus faz com que cada pessoa a acolha para a sua realidade. Tudo isso nós trabalhamos do marketing católico. Muito legal. Existem técnicas para isso. Eu fui pesquisar sobre o sal. Aí eu descubro coisas assim. Aí você fala, Jesus então falou, não foi somente para dar sabor, dar alegria, não, é para proteger. Mesmo porque o sal evita a própria corrupção. Precisa jogar muito sal em Brasília, né? É verdade. Nossa Senhora, e como, hein? O avião tem que passar ali e jogar sal. Olha, gente, eu quero que você tenha informações sobre o evento. Vai ser no dia de 22 a 25 de maio agora. Terça-feira que vem nós começamos. Lá no Hotel Sheraton. Em Vitória. Em Vitória. Estado do Espírito Santo. Espírito Santo. Amanhã é Pentecostes. Terça-feira, domingo é Pentecostes, né? Depois da manhã. Nós estamos no estado do Pentecostes. Já vai ser maravilhoso já o encontro, então. É na Avenida Saturnino, é Saturnino, né? Deve ser Saturnino. Isso. Saturnino, está escrito aqui no vídeo, ó. Avenida Saturnino de Brito Avenue 217, na Praia do Canto, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Começa às 10 da manhã do dia 22 de maio, terça-feira. É Dorani que vai fazer a abertura? Sim, Dorani faz a abertura, a primeira palestra dele. E depois... Dom Mancília faz a missa de... Quem mais que vai estar lá? Só Dorani, Dom Cláudio Rumes, Dom Damasceno. Dom Damasceno. O Guto Cata é meu filho, eu. Nós temos vários convidados, nós temos a doutora Clélia. Tem missa todos os dias? Todos os dias tem missa, um cardeal celebra, geralmente um dos cardeais celebra a missa às 7 horas da manhã. Privilégio, não? É um evento maravilhoso, dentro da própria igreja, dentro da própria... A gente faz a celebração dentro da própria sala de convenções, tem toda uma liturgia preparada lá. Tá. E o encerramento é às 13 horas, do dia 25, na sexta-feira. Isso, tem o almoço, daí tem o almoço de confraternização, e aí cada um volta, é de segunda a sexta. E quem que pode participar? Quem está assistindo? Todas as pessoas. Qualquer pessoa pode participar. Você é leigo, você é leiga, você quer conhecer um pouco mais sobre isso, você pode participar. Você que mora em Vitória, se você quiser fazer, você
inscrição ali na hora, você pode. Ou você pode entrar no nosso site www.ibmc.com.br. Lá existe a ficha, você vai preenchendo a ficha. Por que é importante? Para sair o seu crachá, para sair depois o seu certificado. Há um certificado com número de isso horas. é muito legal. A pessoa recebe o certificado assinado por um cardeal, por mim e pelo cardeal, o certificado conta ponto em concurso, em várias coisas. Não, o certificado realmente é um curso dado por profissionais excelentes, grandes profissionais. Maravilha. Então, atenção, ó, www.ibmc.com.br para você ir lá conhecer um pouco mais sobre IBMC, esse assunto, como nasceu, que é sensacional. Ó, não perca, é sensacional, eu assino embaixo. Certo, Cáter? Amém. Deixa eu te dar um abraço aqui, meu irmão. Obrigado por você ter vindo aqui, carinho de estar aqui com a gente, viu? Obrigado por ter vindo, mas vai sucesso lá, hein? Volte, volte que nós vamos falar muito ainda sobre o Ando Laicato. Ok. Fechado? Tá bom. Muito bem.